Oi, crianças do terceiro ano. Professora Gisele com você para fazer hoje redação e ortografia. Então, vamos ver a nossa agenda de hoje. Nós vamos fazer a correção da página 106 do livro de produção de texto. Vamos fazer a leitura e interpretação do poema Quem tem medo de quê? Isso mesmo. Então, nós vamos dar continuidade ao conto de assustar. E aí, nós vamos relembrar. O que significa esse conto de assustar? Esse conto de assustar, meus amores, são histórias, né? Que apresentam alguns elementos que ajudam a causar medo no leitor. Quem é esse leitor? É a pessoa que está lendo a história. É você que está lendo a história, certo? Então, um conto de assustar vai ter o quê? Vai ter personagens, vai ter um cenário assustador, vai ter objetos que vão cair misteriosamente, vai ter também aquelas vozes assustadoras. Sabe aquelas vozes que ficam sussurrando bem baixinho? Meu Deus! Então, isso daí é um conto de assustar. Isso mesmo. E aí, nós vamos fazer a correção. Prepara aí o livro, prepara o lápis e vamos lá. Página 106. A página 106 vai falar sobre o conto que você leu das páginas 104 e 105. Qual foi esse conto? Qual é o título dele? Lembra? Caio. O Caio, aquele que tem até o ponto de interrogação, que nós também fizemos a leitura dele na nossa aula online, não foi isso? Pronto. E aí, a primeira questão vai falar sobre esse conto. Marque os elementos que causam medo presentes no conto do Caio. Quais foram esses elementos? Casa mal assombrada, a voz cavernosa e os ossos de perna. Então, isso daí foram as que você marcou. Isso mesmo, são os elementos que causam medo no conto do Caio. Segunda questão. Enredo é o conjunto de acontecimentos de uma história. O conto que você leu foi publicado no livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto. Isso. Então, o enredo é a história, é o acontecimento daquele conto, tá? E aí, esse conto, Caio, está onde? Está no livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto, tá? Então, nós vamos à letra A. Pelo título, qual seria o enredo das histórias nesse livro? E aí, o que foi que você colocou? Só pelo título aí desse livro. Enredos de histórias assustadoras que fazem o leitor o quê? Tremer de medo. Isso! Pode ser essa a resposta, né? São os enredos de histórias que são assustadoras. Isso, letra A. Letra B. Quais são os personagens envolvidos nessa história e onde se passam as ações? Quais são os personagens? Lembra? Vamos lá com tia? Os personagens são Caio. Quem é esse Caio? É o possível comprador da fazenda. E o caseiro da fazenda. Mas o que significa caseiro? Caseiro é aquela pessoa que está cuidando, que cuida da fazenda, que cuida de um determinado local. E nesse caso, os personagens são o Caio e o caseiro. Mas, professora, onde se passa essa história? As ações dessa história acontecem na fazenda em que estava à venda. Isso mesmo. Então, acontecia tudo na fazenda. Letra C. Quando ocorreram os fatos narrados? E aí, você colocou o quê? Vamos lá? Os fatos ocorreram durante a noite, não foi isso? Que o Caio, ele foi passar a noite na fazenda e aí aconteceu algumas ações.
aconteceu algumas cenas assustadoras que ele ficou com muito medo. Por quê? Porque ele estava na cama, não foi isso? Ele estava dormindo e aí aconteceu algumas situações. Então, esses fatos aconteceram durante a noite. Prontinho. Terceira questão. Leia. Em Bom Despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de Luzes um comprador para fechar negócio. E aí diz, qual é o sentido de o preço chegou lá embaixo? E por que o preço da fazenda chegou lá embaixo? Nós temos aí duas perguntas. Vamos lá? O sentido de o preço chegou lá embaixo é porque a fazenda perdeu seu valor, estava mais barata. Não foi isso? E o preço da fazenda ficou lá embaixo. Por qual é esse sentido aí? Por que foi que ele ficou lá embaixo? Porque as pessoas pensavam que a fazenda era mal assombrada. Então, essa fazenda ficou desvalorizada. As pessoas não queriam comprar essa fazenda. Então, o preço começou a ficar o quê? Lá embaixo, começou a ficar mais barata, para ver se as pessoas iriam comprar. Isso. Ah, agora nós temos um poema maravilhoso. Preparados? Será se vocês vão ficar com medo? Vamos ver? O poema é Quem tem medo de quê? De Ruth Rocha. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou contar para você o que é que o meu maior segredo. Há uma coisa no mundo que me mete muito medo. Não tenho medo do pai, nem da mãe e nem do irmão, mas eu tenho muito medo do barulho do trovão. Do trovão? Mas que bobagem, que medo mais infantil. Quando o trovão faz barulho, até o raio já caiu. O que eu tenho muito medo, que me deixa no ar puro, é uma coisa muito besta, é ter que ficar no escuro. Olha aí o menino no escuro. Que medo mais bobo seu? Não tenho medo do escuro. É só acender a luz e pronto, acaba-se o escuro. O que eu tenho muito medo, que me causa pavor, é de pensar em vampiro. Vampiro me causa pavor. Olha aí. Vampiro não me dá medo. Acho que eu nunca senti. Tenho medo do que existe e não do que eu nunca vi. Agora, mais perigoso para mim, até que leão, tenho medo é de cachorro, cachorrinho ou cachorrão. Não tenho medo de nada, nem de bicho, nem de ladrão. Mas, apesar de valente, tenho medo de avião. Pelo que eu vejo, pessoal, ter medo não é vergonha. Todo mundo tem um medo que a gente nem mesmo sonha. E eu vou andando agora. Não temo bicho nem homem, mas está chegando a hora de aparecer o lobisomem. Lobisomem. Então, amores, isso foi o nosso poema.
E aí, gostaram? Tiveram medo? Que horror, tia Gisele, tive medo? Não, tive medo não. Isso daí foi só um poema, tá? De Ruth Rocha. E para casa, o que é que você vai fazer? Responder as páginas 107 e 108 do livro de produção de texto Marcha Criança. E outra, eu quero que você produza um conto de assustar, no seu caderno. E em seguida você irá gravar um vídeo, tá? Fazendo a contação da sua história. Eu quero que você capriche nessa história, capriche na dramatização, capricha no cenário, capricha em uma roupa que na sua agenda tem explicando direitinho o que é que vai acontecer e como você vai fazer, certo? Então, agora nós vamos para a ortografia. Pegando o material de ortografia, livro de caligrafia, Marcha Criança, porque hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de sé, si e do C cedilha. Vamos lá? A agenda. Leitura da parlenda Corre Cutia e identificar as palavras com si e C cedilha que está nessa parlenda. Vamos lá. E aí, nós vamos reconhecer as imagens e grafar o seu nome, destacando o sé, o si e o C cedilha. Para casa, você vai responder as páginas 44 e 45 de caligrafia do Marcha Criança. Então, agora, nós vamos para a parlenda. Quem é que conhece essa parlenda? Corre, Cutia! Eu conheço. E você? Já brincou de rodinha? Já brincou fazendo essa parlenda com os amigos? Vamos lá? Vamos começar. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, moço bonito do meu coração. Olha que legal essa parlenda. Nessa parlenda, meus amores, tem aí algumas palavras que a tia destacou. Moço, com C cedilha, coração, com C cedilha. E aqui tem outra palavra, cipó. Essa palavra cipó, nós temos o C-I. E na palavra coração? E na palavra moço? Nós temos o cedilha. Então, isso daí foi para mostrar para vocês que nós temos algumas palavras escritas com cedilha e nós temos palavras escritas com CE, com CI, tá bom? E é isso que nós vamos trabalhar na nossa ortografia. E agora, vou botar para vocês algumas imagens que eu quero que você fale aí de casa o nome dessa imagem, certo? Vamos identificar. O que eu sou? Olhando para cá, o que eu sou? É uma o quê? Fala daí. Repete em voz alta. Uma bacia. Olha aqui com a professora. Si, o C e o I. Isso mesmo. Nós estamos o quê? Identificando o CI nessa palavra. E agora, o que eu sou? Vamos ver? O que eu sou? O que você acha que isso daí é? Vamos lá? Cebola! Olha aí, cebola. C-E. Isso. Identificamos que ela é escrita com C e o E. Mas e agora? O que eu sou? Isso daqui é uma fumaça. A fumaça, nós temos o quê? O C cedilha. Isso. Prestando bastante atenção. Nós temos que falar, nós temos que pronunciar as palavras e saber como é que elas são grafadas, como é que elas são escritas. E agora, o que eu sou? O que é isso daqui? Fala aí para te ouvir. Capacete. C. Olha aí o C e o E. Outra palavrinha que tem o C e o E. E o que eu sou? Quem sabe o que significa isso? Quem é? Vamos lá? Um poço. Esse poço aí é escrito com C cedilha. Isso mesmo. Então, vocês estão de parabéns. Conseguiram desvendar o que era em cada imagem.
Isso mesmo. Então, isso foi nossa aula de hoje. Um beijo para vocês, bem carinhoso, e até a nossa próxima aula.